Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em Abacuque 3,17, que vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas seja arrebatada dos apristos, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias, até aqui. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, referente de coisas que não faz sentido. Por exemplo, Abacuque 3,17. Como nós podemos alegrar em um Deus que promete que vai fazer, e aos nossos olhos parece que nada está acontecendo? Muitas das vezes nós recebemos uma palavra da parte de Deus, através da sua palavra, através dos seus profetas, que ele vai fazer algo na nossa vida. E muitas das vezes parece que não vai acontecer. Muitas das vezes o cenário é totalmente ao contrário. E você começa a se questionar. Eu e você nos começamos a nos questionar. Mas, Senhor, como? Como é possível isso acontecer? Olha como é que está a minha vida. Mas, Senhor, piorou. Senhor, eu não consigo enxergar. Mas o Senhor vem nos dizer que não precisamos enxergar, nós precisamos crer que Ele vai fazer. Porque tem coisas que não tem para nós não tem sentido. O que nós estamos vivendo no momento, mas para Ele tudo faz sentido. É difícil você continuar andando, confiando que você vai viver aquilo que o Senhor prometeu. E se nós olharmos dentro da palavra de Deus, quantos homens e mulheres receberam promessa, buscaram de Deus e não viveram aquilo que eles almejavam? Porque o Senhor não tinha propósito que eles vivessem aquela situação. Mas mesmo assim eles permaneceram firmes na presença do Senhor, buscando ao Senhor, crendo que o Senhor ia fazer, aleluias. E isso tem que ser eu e você. A despeito de qualquer coisa, nós temos que continuar crendo que o Senhor, Ele vai operar o milagre nas nossas vidas. Como eu sempre falo, e vou tornar a repetir, hoje, nós procuramos viver as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor, mas nós esquecemos de buscar o Deus que abençoa. Porque quando eu e você buscamos a presença do Senhor, a despeito de qualquer coisa, o Senhor, Ele começa a trabalhar ao nosso favor, aleluias. Porque é fácil você querer a bênção, mas é difícil você buscar o abençoador, porque quem realiza é o abençoador. E nós temos que chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos viver, independente do que Ele vai fazer, a vontade dele nas nossas vidas, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, a nossa não presta, em nome de Jesus Cristo. Abacuque viveu um tempo de crise, dor, incerteza, tudo aquilo que representava sustento, prosperidade e segurança estava faltando. A figueira não florescia, a vide não dava fruto e os campos estavam vazios. É difícil você crer quando você não tem nada. Quando você abre a sua despensa, você não tem nada para comer. E o Senhor está dizendo: creia que eu vou fazer, creia que vai acontecer. Mas é difícil.
Muitas das vezes nós nos rebelamos contra o Senhor, nós saímos da presença do Senhor, porque nós não estamos vivendo aquilo que nós almejamos a viver. E nós começamos a viver aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E muitas das vezes no mundo nós vivemos coisas que aparentemente nos satisfaz, aparentemente supre as nossas necessidades naquele momento. Mas quando nós vamos para a nossa casa, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e deitamos na nossa cama, o vazio está lá. A situação continua a mesma ou até pior. E quando nós nos relacionamos com o Deus Todo-Poderoso, aquele que muda a história, aquele que muda o cenário das nossas vidas, ele preenche esse vazio. E ele começa a fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas, aleluias. Nós precisamos crer que o Senhor ainda opera, aleluias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que ele não vai fazer da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, do jeito dele, aleluias. Mesmo diante do cenário, Abacuque fez uma declaração de fé. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, Abacuque, ele está dizendo aqui, não importa o momento ruim que eu estou passando, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E isso tem que ser eu e você. Nós temos que nos alegrar no Senhor a despeito de qualquer coisa. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Só que ele não é homem para que minta, e muito menos o filho do homem para que se arrependa de todas as suas promessas. Porque quando ele abre a boca dele para falar que ele vai fazer, ele vai fazer. Só que ele precisa tratar na minha vida e precisa tratar na tua vida. Ele precisa nos limpar, ele precisa nos purificarmos para que nós possamos viver o que ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. É fácil você viver a bênção, a promessa da maneira que você está. Só que a bênção não vai se tornar bênção, vai se tornar maldição. Porque nós estamos sujos, nós estamos cheios de rapina. E nós vamos estragar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando ele nos limpa, quando ele nos trata, quando ele nos pule, nós estamos preparados para viver algo diferente da parte de Deus, aleluia. E a bênção continua sendo bênção nas nossas vidas, não se torna maldição. E nem eu nem você vai olhar para falar, Senhor, o Senhor me deu isso, ó, tá vendo como é que tá, que não sei o que. Não, nós vamos glorificar e agradecer ao Senhor pelo bem que ele tem feito a nós, aleluia. A verdadeira fé não depende do que os olhos veem, mas da confiança em quem Deus é. Quando tudo parece perdido, Deus continua no controle. Quando você recebe uma sentença médica que não tem jeito, Deus ele continua no controle. Se ele quiser mudar esse cenário, essa história, ele muda porque ele é Deus, aleluia. Se a sua casa está de ponta cabeça e você começa a servir a Deus, a coisa começa a piorar e você olha e fala, não tem jeito. Quando eu estava no mundo, estava assim. Agora que eu estou na presença do Senhor, está pior. Mas continue, não pare. Não olhe para aquilo que aos seus olhos você está vendo, mas olhe para aquilo que você não está vendo. Olha para o alto, aleluia, porque o nosso socorro vem do alto. E é no tempo dele que ele vai trabalhar ao nosso favor em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes o Senhor usa cenário, usa situação para tratar com a minha vida e com a tua vida, porque ele precisa nos lapidar, ele precisa nos tratar, para que nós possamos viver o que ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo e valorizar aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, aleluias. Porque é fácil ele entregar uma bênção, você viver aquele momento e o momento passar. Só que o Senhor não tem momentos para nós, ele tem coisas grandes, ele tem coisas firmes, ele tem coisas duradouras, aleluia, porque ele é Deus.
Ele é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão vivendo tempos em que a figueira não floresceu, oração sem resposta, portas fechadas, luta na família, enfermidade, dificuldades financeiras. Mas Deus está dizendo: não vivo pelo que veja, viva pela fé. Não vamos olhar para o cenário e deixar que o cenário nos abata. Não vamos olhar para o cenário e deixar que o cenário nos afaste da presença do Senhor. Mas vamos continuar crendo que Ele vai fazer. Com o extraordinário de Deus vai acontecer sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Em Coríntios 5:7 vai dizer assim: porque andamos pela fé e não por vista. Que nós temos que andar mesmo por fé e não por vista. Você pode olhar, você pode ver, mas a fé é aquilo que você não pode ver. A fé é aquilo que você não pode tocar. A fé é aquilo que você crê que vai acontecer. Aleluias. Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tudo contribui para o bem de quem ama a Deus. Já pensou Jesus sabendo que ele ia morrer, ia ter uma morte terrível de cruz, mesmo sabendo, ele se entregou, ele continuou o propósito até o fim, para que eu e você hoje pudéssemos entrar nos Santos dos Santos e falar diretamente com o Senhor, aleluias, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Pai, através de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Isaías 41:31 vai dizer assim: mas o que espera no Senhor renova suas forças, o Senhor renova as nossas forças. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos abatidos, nós começamos a falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu estou abatida. Senhor, eu estou amargurada. Senhor, parece que não vai acontecer. Pai, tem misericórdia da minha vida. E Ele vem e renova nossas forças e renova nossa esperança. Ele usa os teus filhos para falar conosco. Eu não falei que eu vou fazer. Eu não sou homem para que minta. Eu vou cumprir, é no meu tempo, é do meu jeito. Aleluias. Jeremias 17:7 vai dizer assim: bendito é o homem que confia no Senhor e sua esperança é o Senhor. Então bendito é aquele que confia no Senhor, que tem a sua esperança no Senhor. E maldito é o homem que confia no homem. Porque quando nós confiamos no homem, colocamos a nossa esperança no homem, o homem vai mentir, o homem vai trair, vai nos enganar. E nós vamos ficar frustrados. Mas quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, que criou os céus e terra, aleluias, Ele vai nos surpreender dia após dia, por mais que nós não conseguimos enxergar, mas Ele começa a fazer pequenos milagres, pequenos. O nosso mal é que a gente quer enxergar coisas grandes, que faz estrondo, não, mas Ele começa a fazer pequenos. Ele começa a mostrar coisas pequenas para nós. Ó, filha, eu tô fazendo. Ó, filho, eu tô fazendo. Ó, filho, espera mais um pouco. Ó, filho, daqui a pouco eu vou completar a obra na sua vida. Creia, continue andando, continue orando, continue jejuando, continue lendo a palavra, medita. Dia e noite, não temas, porque eu sou contigo, aleluias. E nós precisamos ter este coração para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Deus não prometeu que nunca haveria luta, mas prometeu que estaria conosco a cada batalha. Deus, Ele nunca prometeu que a gente ia passar por situações difíceis, fáceis. Não, Ele prometeu: tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflição, mas eu estarei contigo. Então, se Ele prometeu que Ele vai estar conosco, não importa o cenário que nós estamos vivendo hoje. O que importa é que Ele está no barco e no momento certo, Ele vai se levantar ao nosso favor. Ele vai fazer acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Basta que eu e você cremos que Deus é fiel para cumprir
com as suas promessas. Aleluias. Quando a figueira não floresce, temos que continuar orando, temos que continuar adorando, temos que continuar acreditando, temos que continuar esperando em Deus. Aleluias. Então nós não podemos parar, não podemos ficar estagnados, não podemos ficar chorando nem se lamentando. Nós temos que continuar caminhando, crendo que o Senhor vai fazer, aleluias, em nome de Jesus. É no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Quando ele olhar para mim e para você e ver que nós estamos preparados para viver o que ele prometeu, aleluias, vai acontecer nas nossas vidas. Porque a crise não tem a última palavra. A promessa de Deus é maior que qualquer circunstância. Não importa a crise, não importa a palavra humana, o que importa é a palavra que saiu da boca de Deus. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele falou, ele vai cumprir. E muitas das vezes eu e você ficamos olhando para o cenário que parece que nada vai acontecer. E nós deixamos que a amargura tome conta dos nossos corações, nós deixamos que a tristeza tome conta da nossa vida e nós começamos a chorar e nós começamos a falar que não vai acontecer, que Deus não está olhando para nós. Mentira, Ele está vendo sim, Ele está olhando sim, só que Ele precisa trabalhar na minha vida e na tua vida para que Ele possa depositar o que Ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E é tão interessante que a palavra de Deus vai dizer que aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, é o que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Então nós temos que estar firme na presença do Senhor, crendo que Ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Abacuque nos ensina que a fé verdadeira permanece firme, mesmo quando não há sinais visíveis de vitória. É a mesma coisa quando um soldado ele vai para a guerra, ele está lá, ele está lutando, ele está crendo que vai acontecer, que eles vão ganhar. Por mais que eles não consigam chegar, eles estão crendo, eles estão lutando, eles estão guerreando. Tem que ser eu e você crer que é no tempo determinado de Deus vai acontecer. Queira o inferno, querendo ou não, vai acontecer. Satanás, ele se levanta para cair. E nós não podemos dar vazão para palavras do inferno, palavras que vêm nos paralisar, palavras que vêm dizer assim, olha, você não está vendo? Por que você está ainda orando? Por que você está jejuando? Você não está vendo que não está mudando? Você não está vendo que o cenário está ficando ruim, está piorando? Cala a boca, Satanás, porque aquele que me prometeu, ele é fiel e justo para completar, aleluia. Vai ser no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, não é do meu jeito. Não é da maneira que eu quero, mas é da maneira que o Senhor quer, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Quem confia em Deus não vive pelo ver, mas pelo que Deus prometeu. Eu e você temos promessa, e a promessa do Senhor vai se cumprir. Não importa se o cenário está totalmente ao contrário. Não importa se as suas finanças estão todas bagunçadas. Não importa se seu casamento está em ruínas. Não importa se você está solteiro ainda. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E eu creio que no dia 31 de dezembro, eu e você vamos levantar um altar de testemunho ao Senhor pelos seus grandes feitos, aleluias. E nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Porque nós estamos passando por situações que aos nossos olhos humanos parece que não vai acontecer. Mas o Senhor, Ele vem falar para mim e para você, vai acontecer. Creia, continue, não pare, não pare. Continue adorando, continue orando, continue jejuando, continue lendo a palavra, continue profetizando. No meu tempo vai acontecer, aleluias. E muitas das vezes nós começamos a olhar para o tempo. Porque já está 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, não vai acontecer? Vai acontecer. Nós temos que crer
que este ano é o ano da nossa vitória. Que este é o ano que o Senhor vai fazer acontecer nas nossas vidas. Por mais que o cenário seja contrário, por mais que aos nossos olhos humanos pareça que nós não vamos viver, mas eu creio que vai acontecer, que nós vamos testemunhar os grandes feitos do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus e a minha força. O Senhor é o nosso Deus e a nossa força em nome de Jesus Cristo. E quando nós tiramos os olhos daquilo que nós tantos almejamos e colocamos os nossos olhos no reino, quando nós começamos a trabalhar em prol do reino, o Senhor começa a trabalhar ao nosso favor. Como graça? Não é barganha. Começa a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando nós cuidamos dos pequenininhos do Senhor, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, que estão passando por situações difíceis, você leva uma palavra, um abraço. Quando você cuida do reino, quando você cuida das vidas, isso agrada ao Senhor. E nós ganhamos favor do Senhor. Porque nós estamos fazendo aquilo que agrada a Ele, porque Ele não nos chamou para riquezas. Ele não nos chamou para viver coisas materiais que a gente deseja, mas Ele nos chamou para cuidar dos seus pequeninos. Porque quando Ele nos ungiu para levar a boa nova. Aqueles que estão aflitos, cativos, presos em prisão. Então, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. E a nossa vida começa a deslanchar, nós começamos a viver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós não podemos estagnar, nós não podemos parar, mas nós temos que continuar caminhando, crendo, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Que no tempo certo, eu e você vamos testemunhar aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Muitas das vezes o Senhor fala comigo e com você através dos seus profetas. Muitas das vezes Ele fala com nós em sonhos. Muitas das vezes Ele fala com nós através da palavra dEle, que arde em nossos corações. E o Senhor tem falado ao meu coração que vai acontecer. E eu creio que eu vou viver. E eu vou testemunhar os feitos do Senhor. Que toda a área estéril da minha vida vai ser fértil em nome de Jesus Cristo. E cada área estéril da tua vida vai virar fértil em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes você fala para mim, fala, Graça, o meu sonho é ser mãe. Mas já estou com a idade avançada. Não vou viver. Mas o Senhor manda te dizer, você vai viver. Porque aquele que colocou o sonho no teu coração, Ele é fiel e justo para completar. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, e nem é o filho do homem para que se arrependa de nenhuma de suas promessas em nome de Jesus Cristo. Então creia, continue profetizando. Você que tem o sonho de casar, aos seus olhos é impossível porque você não está namorando. Você olha ao seu redor, você não consegue enxergar o seu Boaz, mas começa a declarar que você vai casar. Começa a declarar que vai ter um casamento, que vai ter festa, vai ter vestido de noiva.
Começa a declarar e começa a viver pela fé. Começa a orar ao Senhor e pedir para o Senhor quem as pessoas que você pode convidar para estar no seu casamento e se alegrar com você. Começa a colocar os nomes dos convites. Quem você vai convidar, faça a lista e apresenta ao Senhor. Começa a ver vestido de noiva. Coloca diante do Senhor. Vai ver o espaço. É loucura, mas é pela fé. Quando nós começamos a agir pela fé, o mundo espiritual começa a trabalhar ao nosso favor. Vai fazer cotação de espaço, vai ver. Ah, Graça, o meu sonho é casar num sítio. Ah, Graça, o meu sonho é casar numa casa de festa luxuosa. Começa a pesquisar e começa a falar com seu pai. Senhor, o desejo do meu coração é casar em tal lugar. Só que eu não tenho condições financeiras para isso. Mas eu sei que se for da tua vontade, o Senhor vai fazer acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Começa a colocar diante do Senhor o seu sonho em detalhes. Que o Senhor vai realizar no tempo dele, do jeito dele. Alguns tempos atrás, eu conheci uma pastora que ela estava desiludida com os homens, com o casamento, porque ela tinha namorado quando ela estava prestes a casar, depois de muitos anos de namoro. O rapaz virou para ela, falou que não gostava mais dela, que ele não queria casar com ela. E ela desistiu do casamento, ela não queria mais saber, e ela começou a trabalhar na obra. Quando alguém fala para ela assim, mas fulana, você não vai casar, fulana, vamos morar? Ela, não. Até que chegou um determinado tempo, que o Senhor trabalhou no coração dela, e ela se abriu e ela falou, Senhor, eu quero casar, eu quero constituir a minha família. Aos meus olhos é impossível isso acontecer, mas eu creio que para ti é possível. Aí ela conheceu uma pessoa, começaram a conversar, e eles estavam passando por situações difíceis. Aí fizeram aliança de oração. Começaram um a orar pela vida do outro. E um belo dia o Senhor pergunta para ela assim, qual o dia que você quer casar? E ela falou, não, essa loucura. O Espírito Santo, qual o dia? Ela falou. E ela falou assim, eu queria casar tal dia, eu queria começar a namorar tal dia. E passou. E eles lá conversando, orando e tal. Aí, um dia antes do dia que ela tinha falado que ela queria começar a namorar, eles iam começar a orar por telefone. Eles começaram a conversar. Quando eles foram ver, tinha virado já. E ele perguntou para ela assim, você quer ser minha esposa? Não foi nem namorada, você quer ser minha esposa? Ela olhou assim, quero. Só que vamos ter um tempo para nos conhecer, tal. Aí eles continuaram orando, né, para que o Senhor confirmasse se era de Deus. Eles tiveram tempo para se conhecer. E quando ela falou que no dia que ela queria casar, ela casou. E foi do jeito que ela quis. Mas antes disso, ela andava para baixo e para cima com revista de vestido de noiva. Ela ia nos buffets.
ela é nos salões de festa. Ela conheceu vários salões de festa até ela achar o que ela queria casar. E isso sem ter pretendente. E quando ele chegou, ela já sabia como ela queria que o casamento dela fosse. E ele também aprovou. E eles casaram. Então, assim, tem coisas que dependem de nós, tem coisa que depende do Senhor. O que depende de mim e de você, nós vamos fazer. Mas o que depende do Senhor, Ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Se você tem o sonho de adquirir uma carta, tirar a carta de motorista, vai para a autoescola. Ah, mas eu não tenho condições de comprar o carro, não importa com o carro agora. Vai para a autoescola, tira a carta, se habilita. E fala para o Senhor depois, Senhor, tirei a carta. Agora falta o carro. E fala para Ele da maneira que você quer o carro. Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Ah, eu quero tirar meu passaporte. Vai lá. Tira o passaporte. Ah, Senhor, agora eu estou com o passaporte na mão, eu preciso tirar o visto. Eu quero viajar, Senhor, eu quero conhecer tal país. Aos meus olhos é impossível. E o Senhor, Ele vai abrir a janela dos céus a seu favor e as coisas vão acontecer. Basta que eu e você nos posicionemos, cremos no impossível. Porque o impossível para Deus é possível. Porque Ele opera aonde ninguém mais opera, Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. E que nesta manhã, eu e você, possamos nos abrir a viver o sobrenatural que vem da parte do Senhor. Que nós possamos crer que vai acontecer. Por mais que os nossos olhos nós não conseguimos enxergar, vai acontecer. Nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor já está fazendo sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Continue orando, continue crendo, continue adorando. Se piorou, em vez de você murmurar, em vez de você dar piti, vai adorar. Coloca louvor, enche a sua casa de louvor, enche a sua casa de oração, enche o seu incensário na presença do Senhor. Vai ler a palavra, vai profetizar a palavra em nome de Jesus, porque vai acontecer. Ana não podia ter um filho, mas ela gerou. Ela gerou a Samuel e ela entregou a Samuel para o Senhor. E o Senhor o abençoou, o seu posicionamento. E é o que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer nos abençoar. Então que nós possamos verdadeiramente nos abrir para ser tratados, curados e libertos diante do Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Se essa palavra falou ao teu coração, se inscreva, compartilhe, dê um like, para que vidas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Não se deixe ser roubado, se posicione. O Senhor, Ele está de braços abertos, pronto para nos abençoar. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a paz e as consolações do Espírito Santo seja sobre a minha vida, sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Beijo no coração. Tchau, tchau. Se o Senhor assim me permitir, estarei de volta com um momento de oração.